Olá, despertos e despertas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, muito prazer, eu estou a Gabi, mentora e professora de autoconhecimento, e semanalmente eu trago conteúdo para a gente refletir e expandir a consciência juntos. Então já se inscreve aqui no canal e aciona o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Hoje eu vim trazer algumas reflexões do filme lindo da Disney que acabou de ser lançado. O filme se chama Soul, também pode ser chamado de animação ou desenho, mas gente, algo que assim eu indico para todo mundo. Adulto, adolescente, criança, é um filme lindo para ser assistido em família e principalmente para você que se sente perdido referente à sua carreira, referente ao seu propósito. Lembrando que no vídeo de hoje eu vou dar alguns spoilers, eu vou falar de algumas cenas, então se você ainda não assistiu, vê onde está disponível na sua cidade, aqui onde eu assisti, tá no Disney Plus. A primeira cena do filme já faz a gente ficar bem reflexivo, principalmente sobre carreira e trabalho, que é quando o Joe, o ator principal, tá dando a sua aula de música na escola, ele recebe uma promoção, ele recebe um cargo fixo dentro da escola, com várias promoções de estabilidade, com 13º, com férias. Isso, né, é o desejo de muitas pessoas. Foi a forma que a gente foi programado para desejar a nossa vida dentro do sistema, mas nitidamente a gente já consegue ver a decepção dele, né? Como aquilo não deixa ele feliz. Por mais que traga uma estabilidade talvez financeira, não traz uma estabilidade emocional e espiritual. E logo em seguida, ele encontra a mãe dele com algumas amigas que falam: não, você precisa aceitar essa oportunidade. Isso é o que eu sempre quis para você nessa vida estável. Você precisa ter um plano B. Ele disse que o sonho dele, na verdade, é viver da música, é viver, né, tocando piano e se conectando com algo que ele sempre amou. Mas, né, através da criação dele e da própria mãe, ele não recebe esse estímulo. E a reflexão que eu quero trazer para vocês é justamente desse cenário que a gente se vê repetindo na vida de muitas famílias e de muitas pessoas. Muitos de nós não escolhemos o que vamos fazer por consciência, por desejo, por vontade, e sim por pressão externa, ou porque toda a nossa família, né, a gente vem de uma linhagem de advogados, por exemplo, então é como se a gente não tivesse escolha de seguir uma outra coisa. Então, olhe para a sua vida, se você tem esse desafio, né, profissional, e veja os exemplos que você tem de pai, de mãe, o que sempre te falaram, se você recebeu incentivo e apoio para suas paixões, para os seus talentos, ou se você sempre foi abafado sobre aquilo que você ama e a vida sempre teve aquela visão de ser muito dura, de que crescer dá trabalho, você tem que trabalhar com o que dá dinheiro e traz estabilidade, porque querendo ou não, infelizmente a realidade da maioria das pessoas. E independente de você precisar de dinheiro ou não, você pode fazer isso com paixão, né? Então o desenho já traz logo aquele baque de relacionamento e da influência que os pais têm nas nossas vidas, né? Ou nós como pais na vida dos nossos filhos. Então é muito importante observar as pessoas que rodeiam você, o que você escuta quando você fala daquilo que você ama, quando você fala de um sonho, quando você fala de uma paixão. Você é colocado para cima pelos seus amigos, pelos seus colegas, pelos seus parceiros, ou você é sempre colocado para baixo e se sente cada vez mais desanimado? Porque às vezes o que falta para você é justamente um convívio, um lugar mais saudável, com pessoas que te mostrem sim que é possível também viver dos seus sonhos. Em seguida, o ator morre, ele desencarna, e é isso que eu mais amo nesse filme, que é mostrar para as crianças, ensinar uma espiritualidade de uma forma leve, divertida, tirando esse medo da morte e do fim da vida e do início dela. Então ele passa por um processo como se ele estivesse indo em direção à luz, né? Indo em direção ao Criador, só que ele se nega a morrer porque ele recebeu uma oportunidade logo antes de desencarnar de realizar o grande sonho dele, que era tocar piano com uma pessoa famosa. Então ele se nega, ele quer voltar para a Terra mais do que tudo, e aí ele entra num mundo chamado pré-vida, que são dos espíritos, né, das almas antes de encarnar aqui no planeta. E é muito interessante porque, de forma muito lúdica, eles formam como as personalidades são criadas,
porque cada um tem um diferencial. E para que uma alma, né, encarne na Terra e passe por essa escola da vida, ela precisa de um selo, o selo da missão de vida dela. E para mim isso traz uma reflexão mais bonita ainda, porque é realmente o que a gente está fazendo aqui, né? Ninguém está aqui por acaso, ninguém está aqui a passeio, ninguém está aqui de férias. Todos nós temos um porquê maior, todos nós somos individuais, nós não somos máquinas, né, que precisam ser colocados em caixas. A gente vem com paixões, a gente vem com desafios, a gente vem com talentos e que quando isso é respeitado, cada um cumpre o seu papel dentro do todo. Então eu achei muito bonito mostrar que você só está aqui, qualquer ser encarnado, se você tem uma missão. E aí começa a grande jornada, porque confundem ele com o mentor e ele tem que mentorar uma alma que não quer encarnar, que é o oposto. Enquanto ele quer voltar para a Terra, ele encontra uma alma que nunca viveu uma experiência terrena, chamada 22, que não quer encarnar porque não vê graça nenhuma na Terra. E depois tem uma cena também muito interessante que os dois passam pela vida do Joe, porque cada mentor pode mostrar para a alma antes de encarnar como foi a sua experiência, os seus aprendizados, as coisas boas que viveu, para inspirar essa alma a vir para cá. Só que quando ele começa a ver as cenas da vida dele, ele vê que ele sempre viveu uma ilusão, ele sempre viveu desconectado, ele sempre viveu sem presença. Então aquilo traz um amargor para ele, porque ele olha uma vida inteira e percebe que ele nunca foi realmente quem ele é. E isso causa mais ainda uma vontade dele encarnar na Terra. Em seguida, né, ficam os dois bolando, né, uma estratégia para conseguirem o selo da missão para 22, que ela não encontra missão nenhuma, ela não encontra nenhuma paixão para conseguir encarnar na Terra, e ele, né, quer usar o selo dela para encarnar e deixar ela no mundo dos espíritos. E enquanto eles estão nesse processo de pré-vida, né, buscando algo que interesse a número 22, e tudo para ela é muito sem graça, ela não vê graça em esporte, em fotografia, em cozinha, em direito, ela não vê em nada. Chega um momento que eles encontram as almas perdidas. Eles encontram almas vagando, pessoas que se desconectaram, que estão encarnadas aqui, porém completamente desconectadas do seu campo espiritual. E a partir daí, eles também encontram uma pessoa, né, um ser que ajuda esses seres no astral a se reconectarem. E o que eu acho muito legal dessa reflexão que eles colocam no desenho é que essa pessoa que está no plano espiritual, que vai ajudar essas almas perdidas e que depois vai ajudar eles a encarnarem na Terra, é um daqueles profissionais que ficam girando placa na rua, sabe? Fazendo sinalização para alguma loja. E eu achei isso muito bonito, porque mostra que não importa aquilo que a gente faz aqui. Tem muitas pessoas com uma alma muito pura, a gente nunca sabe com quem a gente está lidando, né? Todos são nossos irmãos de alma, todo mundo importa, independente do cargo profissional. Então, no plano espiritual, mostra um ser super importante, super responsável, super amoroso, que na Terra é desprezado pela maioria das pessoas por não ter um status ou por não ter um cargo profissional. Então isso também me deixou muito reflexiva e eu amei no filme. No fim, sem querer, eles reencarnam na Terra, só que a número 22 no corpo do Joe e o Joe no corpo de um gatinho, né? Que na vida aqui na Terra é como se ele estivesse em coma. Quando eles caem aqui, eles reencarnam, eles voltam em corpos trocados. E aí passa toda a experiência, todo o filme dela, né? O número 22 vivendo uma experiência humana no corpo dele e ele num corpinho de um gatinho. Então é muito divertido, é muito lúdico, mas começa, né, a mostrar e a mexer com a gente que a número 22, ela tem aquele olhar de criança, sabe? Perante a vida, aquele olhar de curiosidade, ela se encanta com tudo. Quando ela come uma pizza pela primeira vez, ela fala, meu Deus, isso é muito bom. Ela vê uma folhinha, né, uma semente caindo de uma árvore e ela tá ali completamente presente. Ela brinca com o vento do metrô, ela escuta
uma pessoa cantando na rua e fica completamente, sabe, contemplativa, e ela começa a se apaixonar por aquela vida e a perceber que a magia e o encanto pela vida é simplesmente a vida em si, né? Tudo é mágico quando a gente está presente, tudo é sagrado, em tudo há um milagre. Então ela começa a viver de forma completamente presente e o Joe não consegue entender muito aquilo, né? Por que ela tá fantasiando? Por que ela tá tão feliz com coisas tão banais? Ele até fala para ela, né? Isso é só a vida. Só que na verdade, a vida é tudo que existe. E tem uma fala muito bonita da número 22 que ela diz para ele: eu acho que o meu propósito é andar na rua, é respirar. E ele fala: não, não é, porque para ele, né, propósito é carreira, é você fazer algo que você sempre amou. Então eles começam a entrar num conflito até que eles brigam. Vai cada um para o lado, eles voltam para o plano espiritual e aí ele reencarna no corpo dele como Joe e a número 22 fica no campo espiritual novamente. E aí ele vai pro show dele, né, super importante que ele tem, com decisão, ele fala que ele quer muito tocar e fazer parte daquele show, aceitam ele, ele faz o show da vida, assim, um baita de um show, ele arrasa, ele recebe vários elogios da pessoa, né, que ele admirava, que é a saxofonista principal, e quando acaba o show, ele até pergunta, né, pra ela, e agora, o que que vem depois? Ah, nada. Amanhã a gente volta e faz o mesmo show. E vem uma certa frustração porque ele fala, mas é só isso? Eu passei a minha vida toda sem viver, esperando esse momento, e o momento é esse? O destino final é só isso? E ele acaba entrando nesse conflito interno e ela conta uma história para ele que também faz a gente expandir muito a consciência, que é de um peixe que encontra o ancião falando que ele está buscando o oceano. E o ancião diz para ele, mas olha ao seu redor, você está no oceano. E o peixe diz para ele, não, isso aqui é só água, o que eu quero é o oceano. Então faz a gente refletir que parece que a gente precisa de mais, parece que a gente precisa de coisas que estão fora, que estão distantes, né? A gente foca muito no destino final, nos resultados, sendo que a jornada, sendo que aquilo que a gente está imerso é o que realmente importa. A vida em si importa. A sua missão é estar presente, é estar aqui, é estar vivo, não é ter uma profissão X ou Y. Inclusive, se você for essa pessoa atualmente, né, passando por um conflito entre propósito, missão, trabalho, e se sentir perdido nesse aspecto, eu te convido a assistir a aula 012 do portal Despertando Quem Você É. Eu vou deixar o link embaixo, aqui em cima para vocês, porque é uma aula onde eu explico realmente o que é propósito de vida, que vai muito além da nossa profissão. A nossa profissão é uma das áreas que a gente transborda quem a gente é. Então, quando a gente entende isso, que é o que acontece com o personagem, tudo muda. É como se ele passasse por um despertar espiritual. E é muito bonito de ver porque ele começa a se lembrar dos momentos da vida dele, né, de presença com o pai, quando ele era adolescente, de vários momentos bons, dele comendo uma torta num dia chuvoso. A gente não precisa de muito para contemplar, na verdade a gente só precisa estar aqui. Então é muito bonito de ver essa transformação de consciência dele. Depois ele retorna para o campo espiritual, para explicar para a número 22 que realmente ela estava certa, que a missão de vida dela era simplesmente viver, estar viva, né, e contemplar a vida. E ela tá uma alma perdida, né? Depois desse processo, ela se torna uma alma perdida e é uma cena que eu acho que muitos de nós passamos, né? Ela tá dentro daquele turbilhão escuro de pensamentos, de palavras. Então, se você passa por isso, ou se já passou, você vai se identificar muito com o filme, onde ela não consegue ouvir ninguém, onde ela não consegue ser feliz. Ela só fica no meio daquela bagunça mental e emocional, ouvindo as vozes das pessoas que falaram que ela não era capaz, ouvindo a voz do Joe falando que ela estava viajando na maionese sobre aquela questão de presença. E aí, né, ela vai se trabalhando, ela vai se permitindo e ela se cura e encarna na Terra, enquanto ele, como mentor, né, ao invés de ele desencarnar, ele recebe um passe para voltar para a Terra novamente.
Então, gente, como vocês podem ver, é um filme lindo sobre espiritualidade, sobre propósito, sobre verdade, sobre presença, e que no meu ver, né, quando é no formato desenho, animação, cura muita coisa da nossa criança interior. Então assistam esse filme, reassistam esse filme com a mente, a consciência e o coração abertos. E se você, né, tá nesse caminho do autoconhecimento, eu tenho certeza que você vai se emocionar e assim como eu, você vai querer que todo mundo assista, porque é lindo ver a nova era acontecendo. Nova era é isso, não é a gente viver num mundo lúdico, é a gente pegar o mundo que existe e transformar ele num mundo melhor. Então imagina o alcance da Disney, imagina o alcance de um desenho hoje em dia, falar sobre encarnação, falar sobre a parte espiritual, falar sobre propósito sem ser, né, com foco na carreira e no dinheiro. Então isso deixou meu coração expandido e transbordando, e eu espero que você sinta o mesmo. E eu quero saber de você também, você que assistiu o filme, se você teve mais alguma reflexão, se teve alguma outra mensagem que tocou você e que te fez falar, caraca, é isso. Comenta aqui pra mim pra eu saber e a gente se vê semana que vem em um próximo vídeo. Namastê!